Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Então vamos iniciar mais um tema da série Reflexões e Exortações. Como sempre, nós procuramos meditar, pensar, analisar, detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos. Que o eterno nosso Deus possa, assim, por meio das Escrituras, auxiliar, que nós possamos sermos advertidos, chamados a atenção, avisados, aconselhados, encorajados e estimulados no sentido de buscarmos reformar e melhorar nossos costumes, atos ou mesmo opiniões. O irmão Paulo escreveu: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Vamos ao resumo do programa passado, em nome de Jesus. Programa passado, exortação à santidade. Iniciamos com 1 Pedro capítulo 1, do 14 ao 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mostramos que ser santo é ser separado. Deixamos claro, Deus pede, portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 20, verso 7. Para um melhor proveito do tema, trouxemos sinônimos e antônimos da palavra santidade. Destacamos as palavras de Jesus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 48. Exploramos o significado da palavra perfeito. Apresentamos as palavras do irmão Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Mostramos em João, capítulo 17, dos versos 16 ao 21, que somos santificados pela palavra de Deus e assim somos separados do mundo. Apresentamos uma sequência de textos em que os apóstolos se dirigiam aos irmãos usando o termo aos santos. Aos santos. Apresentamos Efésios, capítulo 1, dos versos 3 ao 4. Destacamos o seguinte verso: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Apresentamos as palavras do irmão Paulo. A vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Exploramos Efésios capítulo 5, dos versos 1 ao 13. Destacamos: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Apresentamos Filipenses no seu capítulo 4, versos 5 ao 9, e destacamos as palavras: Seja a vossa equidade, retidão na maneira de agir, equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Frisamos as palavras do Senhor Jesus registradas em Mateus 5, 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar?
para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Finalizamos com 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8, que diz: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Hoje traremos o tema estar no mundo, mas não ser do mundo. Ouça o que Jesus disse a respeito de seus discípulos. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João capítulo 17, verso 16. E em 1 Coríntios 7, verso 31, o nosso irmão Paulo diz: Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Nós lemos 1 Coríntios 7, 31 na nova versão internacional. Jesus, nosso Senhor, disse: Não são do mundo como eu do mundo não sou. E o irmão Paulo diz que nós devemos usar as coisas do mundo como se nós não as usássemos. É como se nós não estivéssemos usando. Ele quer dizer, não nos apegar às coisas do mundo. O irmão Paulo fala porque a forma presente desse mundo está passando. A forma presente, a forma como o mundo está, não é a forma que Deus quer. E nunca foi. Satanás, ele mudou o curso desse mundo. Por isso Jesus diz, não são do mundo. Ele está dizendo desse mundo nessa forma. O mundo que Deus criou não é o mundo que nós conhecemos hoje. Quero chamar a atenção dos ouvintes aqui. Quando as pessoas leem as palavras de Jesus em João 17, 16, não são do mundo como eu do mundo não sou, logo vem à mente delas, cooperador Giliardi, que Jesus está afirmando que elas são do céu. Infelizmente. Eles acreditam que vão ao céu após a morte ou no arrebatamento. Infelizmente, o evangelho pregado em nossos dias é fundamentado à luz da filosofia greco-romana. É isso. E a filosofia romana é a releitura da filosofia grega. Por isso é identificada como greco-romana. Em Roma não havia muito essa preocupação com a espiritualidade, com o direito individual ou com a arte da sabedoria. Roma, ela adquiriu conhecimentos de outros. E Roma foi o último império dos 5 impérios que nós conhecemos pelas profecias em Daniel. Roma fundiu. Para ficar mais claro o que é a filosofia greco-romana, vamos ler uma pesquisa que nós fizemos. A filosofia greco-romana foi a maneira com que os antigos gregos e romanos organizaram nos últimos 5 séculos antes de Cristo uma forma de conhecimento, um modo de reflexão ou uma teoria da realidade. Esta filosofia pode ser classificada em 2 períodos. Quais são os 2 períodos? O primeiro, o cosmológico, relativo à cosmologia, que é a ciência que estuda o universo na sua origem, estrutura, evolução e composição. E o segundo, é a antropológica, ou antropológico clássico, relativo à antropologia, a ciência que estuda a espécie humana, tendo em conta a sua origem, desenvolvimento físico, social, cultural, modo de agir, peculiaridades raciais, costumes e crenças. Isso nós pegamos do Wikipédia, Filosofia Greco-Romana. Infelizmente, a compreensão da maioria dos evangélicos é baseada na filosofia dos homens. Então, o que os homens sabem a respeito de si, da sua natureza? Eles sabem aquilo que os filósofos falam. E por isso, ao ler um verso como esse verso que nós trouxemos, eles tentam ler ele na ótica da filosofia.
Então o mundo hoje é pensado a partir do que os filósofos trouxeram. Aquilo que nós sabemos e que os homens muitas vezes sabem a respeito de si, da sua natureza, é fruto de uma antropologia pagã. Olha, não vamos alongar nisso, mas para resumir, ouça o que está registrado no livro O Sagrado, na História do Cristianismo, publicação da Edioro Dueto, na página 8. Ouça o que está escrito para resumir. Foi assim amparado pelo poder terreno que o cristianismo romanizado se infiltrou no mundo helênico, influenciando e sendo influenciado pela antiga cultura grega que se alastrava pelo Império Romano. Os ensinamentos de Aristóteles, que viveu 4 séculos antes de Jesus, foram então cristianizados. Bem mais tarde, no século XIII, seriam sistematizados por Tomás de Aquino, o dominicano que deu origem à teologia católica tal como a conhecemos hoje. Nós estamos trazendo esse pequeno parênteses aqui para os nossos ouvintes, para vocês entenderem que o mundo está organizado de uma forma pagã, de uma forma satânica. E, infelizmente, a compreensão que muitos crentes têm do mundo e da natureza do homem a respeito de Deus, ela é uma concepção pagã. E, infelizmente, a grande maioria dos crentes não sabem a origem da crença de que o homem é do céu. Nesse estudo, você vai entender o que Jesus estava ensinando quando afirmou a respeito dos seus discípulos não ser do mundo. Não são do mundo como eu do mundo não sou. João 17, verso 16. Com certeza que não é o que cria a maioria. Jesus não estava falando de pessoas aqui que não são do mundo porque são dos céus ou porque têm uma alma imortal. Não é nada disso que Jesus está falando. No programa passado, trouxemos a reflexão santidade. Deixamos claro que por meio da santificação somos separados do mundo para um propósito. Quem ouviu o programa passado já tem uma noção boa do assunto que nós vamos trazer aqui. Jesus deixa isso claro nas seguintes palavras: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João 15, verso 19. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade em arrumar um emprego, dificuldade em trabalhar em certos tipos de serviço, não é isso, cooperador? É isso. Porque o mundo não é o mundo que nós queremos e não é o mundo que Deus quer para nós. É um mundo organizado a partir da queda de Adão. Nós sabemos que Deus projetou abençoar a terra por meio de Adão, porém esse falhou. Deus abençoou Adão e Eva e disse para eles: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, ou seja, sujeitai-a, submeta a terra a domínio, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus entregou a Adão e Eva, que era a humanidade, um mundo perfeito. Gênesis 1, verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, tudo, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O mundo que Deus criou era muito bom. Nesse mundo que Deus criou não havia surpresas como nós temos hoje. Não havia os pesares que existem hoje. O irmão Paulo diz a forma presente deste mundo. Vamos aqui trazer uma parábola de Jesus que vai nos ajudar a entender um pouco o que aconteceu. Não vamos trazer ela por completo, mas uma pequena pincelada. Propôs-lhe Jesus outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Mateus capítulo 13, verso 24 e 25. O verso que nós lemos deixa claro que Deus criou o mundo para o trigo, mas os homens não vigiaram, veio o inimigo e semeou o joio. Como já disse, não vamos nos alongar na explanação do ocorrido. Eu acredito que isso é de conhecimento de todos. Jesus disse: o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno.
E o inimigo que semeou é o diabo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Deus queria fazer da terra o seu reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Mateus 13, versos 38 e 39. Adão e Eva fracassaram. Dormiram, não vigiaram. E entregaram o domínio, o governo do mundo ao maligno. Ouça o que o inimigo disse a Jesus nesse sentido. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Vou repetir. Porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Lucas 4, 5 e 6. O diabo é mentiroso, mas aqui ele estava falando a verdade. Ele mostra, no momento de tempo, os reinos do mundo. E faz a Jesus uma proposta de dar os reinos do mundo a Jesus, porque a ele foi dado e ele dá a quem ele quer. Jesus deixa claro que o governo do mundo agora não é dele. Respondeu Jesus a Pilatos: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. João 18, verso 36. Mas agora, percebe por que Jesus não se envolvia em disputas, certos tipos de disputas, certas coisas? Porque Jesus não queria se envolver com o mundo do inimigo, com o mundo do maligno. Meu reino não é desse mundo. Enquanto os discípulos, cooperador Giliardi e ouvintes, estavam querendo guerrear, lutar para não perder certos privilégios ou para não permitir que certas coisas acontecessem, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue. Eu fico pensando, cooperador Giliardi, quantas vezes nós envolvemos em situações desnecessárias. Quantas vezes? Verdade. E só arrumamos problemas. Não é não? Verdade. Meu reino não é desse mundo. Jesus disse: mas agora o meu reino não é daqui. Olha que interessante. Mas agora. Nós então aguardamos a tomada dos reinos do mundo das mãos do maligno. Vamos ler. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouvi no céu grandes vozes. O que diziam essas vozes? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse, capítulo 11, dos versos 15 ao 17. Ao toque da sétima trombeta, não há dúvidas, todos creem que ao toque da sétima trombeta acontece a volta de Jesus. Amém. Houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Isto prova que os reinos do mundo hoje não é do nosso Senhor e do seu Cristo. E já mostramos de quem é, quem está governando, quem está no comando. Por isso Jesus pede e nos orienta a não envolvermos, a não sermos do mundo. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele vai reinar para sempre. Os anciãos adoram a Deus dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Tomar o poder. Tomar. Isso mostra uma luta, não é isso, cooperador? Algo à força, não é não? Isso. Tomaste o teu grande poder e reinaste. 1 João 2, verso 15 ao 17. Nós temos um conselho do nosso irmão: não ameis o mundo. Por que não amar o mundo? Porque esse mundo não é o mundo que Deus quer para nós. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. É do mundo. E do mundo que precisa de um Salvador, do mundo que Deus enviou Jesus para salvar das mãos do diabo. Como Deus enviou Jesus para salvar o mundo das mãos do diabo, e nós estamos tão envolvidos com esse mundo. O irmão João diz, o mundo passa. Qual mundo passa? O mundo na forma que está? O mundo organizado por Satanás passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Permanece onde, cooperador? No céu? Não. Permanece para sempre. Permanece, fica aqui, ele não vai passar. Percebeu? Lembra? O mundo foi criado para o trigo e não para o joio. Nós temos que pensar da forma como nós envolvemos no mundo. Por isso, no programa passado, trouxemos a reflexão santidade. Deixamos claro que por meio da santificação somos separados do mundo para um propósito. E somos santificados pela palavra. É claro, o cooperador Giliardi, que Deus projetou abençoar a terra por meio de Adão. E porém esse falhou. Então Deus chamou Abraão, o qual foi chamado por Deus com um propósito especial. Deus chamou Abraão dizendo, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, verso 1. Parece que Deus estava dizendo a Abraão, deixa de viver como as pessoas do mundo vivem. Percebeu? Deus tira, Deus santifica, separa um povo do mundo para si. E eu posso dizer, aqui está o embrião da igreja de Deus, o corpo de Cristo, os santificados pela palavra de Deus. Bem como disse Jesus. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido o que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João capítulo 17, verso 8 e 9. Não rogo pelo mundo, Jesus disse, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então no mundo hoje tem pessoas de Deus, não é isso, cooperador? Amém. Como Jesus disse, tem filhos do reino e filhos do maligno. Jesus fala de pessoas do mundo sendo dada a ele. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Está vendo? Que do mundo me destes. Então você que entregou sua vida a Jesus, você que creu na palavra de Deus, você é a pessoa que foi dada a Jesus. Você saiu do mundo. Homens que do mundo me deste, eram teus e tu me destes. Guardaram a tua palavra. João 17, verso 16. Guardaram a tua palavra. Foi nesse sentido que nós lemos, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então essa ideia de que nós vamos ser tirados do mundo, Jesus disse, não é para tirar do mundo não, é para livrar eles do mal. Porque Jesus sabe que no mundo foi plantado o mal. Jesus ainda segue no verso 16 de João 17. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica, separe eles. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus ainda disse, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.
João capítulo 17, versos 24 a 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, o mundo não conhece a Deus. A história do povo de Deus no Egito, ela pode ser usada como uma ilustração da nossa história. Você sabia disso? Podemos comparar o Egito é o mundo. Faraó é o diabo. Moisés representa Jesus. E a saída do Egito, a nossa conversão. E a passagem pelo mar, o batismo. 1 Coríntios 10, verso 2, fala do batismo, né? Estamos caminhando rumo à terra prometida, o reino. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13, verso 14. E você tem consciência disso? O seu modo de vida deixa isso claro? Deixa. Creio que entendendo, como já estamos entendendo, a existência de um mundo que não é governado por Deus, isso nos ajuda muito a avaliar qual deve ser a nossa relação com o mundo. Que padrão seguir? Que padrão seguir? Eu acredito que está claro para você que Deus não é o governante desse mundo. Você está entendendo isso, não está? E o crente conhecedor das Escrituras sabe que Deus não é o governante do mundo. Já parou para pensar sobre isso? Nós não temos dúvidas que o mundo é de Deus, pois Ele é o Criador. Mas uma coisa é clara, não é Ele quem governa o mundo atualmente. Como no Egito, você pode estar lá, mas Faraó vai querer te escravizar. Você pode estar lá, mas você tem que trabalhar em favor do Egito. Você pode estar no Egito, mas você tem que fazer acordos com o Faraó. O mundo é de Deus, porque foi Ele o Criador. Mas não é Ele quem governa o mundo atualmente. E ainda vou afirmar mais. Caso fosse, as coisas não estariam como estão. Concorda? Não estaria como estão. Outro fato, caso você creia que Deus está governando o mundo, então Ele não está tendo o poder de mudar a situação e o seu governo piora a cada dia. Outro fato, né, cooperador? Se Ele está governando o mundo, não faz sentido orarmos a oração que Jesus ensinou pedindo a vinda do reino. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versos 9 e 10. Então está claro que no governo de Deus a vontade dele será feita na terra como é feita nos céus. E se somos de Deus, Ele governa, cooperador Giliardi, sobre nós. Então temos que fazer a vontade dEle. Não há como correr. Amém. Nesse sentido, Jesus disse: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Então dentro de nós, cooperador e ouvintes, está já o reino de Deus. Dentro de nós já é para estar. O reino de Deus está dentro de nós. Isso aqui nos chama para uma grande responsabilidade e chama muito a nossa atenção. Se o reino de Deus está já dentro de nós, ou entre nós, por que ainda somos falhos em muitos dos nossos comportamentos? Por quê? Ouça esse versículo em outras versões das Escrituras. O mesmo versículo. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Essa é a Almeida revisada e corrigida. Nova versão internacional. Porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. Na versão católica. Porque o reino de Deus está no meio de vocês. E na versão TB, depois o ministro Lucas fala qual é essa versão. Porque o reino de Deus está no meio de vós. Qual é essa tradução, pastor? TB, Amém. tradução brasileira. Os ouvintes perceberam? Jesus está ensinando que aqueles que saem do mundo já formam um reino aqui. E eu fico pensando, cooperador Giliardi,
Por que tanta desavença no meio do povo de Deus? Se já formamos um reino aqui, que reino é esse? Jesus disse que um reino dividido não subsiste, uma casa. Eu não entendo a natureza nossa, como ela é péssima. E ainda assim nós nos gabamos muitas vezes que temos o Espírito de Deus. Eu disse, esse texto chama a gente para uma grande responsabilidade. O reino de Deus está entre vocês, porque o reino de Deus está no meio de vocês, porque o reino de Deus está no meio de vós. É verdade, o reino de Deus está no meio de nós mesmos. Se é, por que os nossos comportamentos ainda não são comportamentos dignos disso? E quando Deus reina, a vontade dele é feita. Me perdoe dizer, temos muito que melhorar. E ainda vem uma outra responsabilidade, cooperador Giliardi e ouvintes, que é, além disso, nós somos parte de um corpo. E por quê? Por que eu fico pensando? Como vamos mostrar para o mundo o reino de Deus? Como vamos ser embaixadores desse reino se os próprios diplomatas estão brigando, cooperador? Difícil. Já pensou? Que Deus tenha misericórdia de nós. Será que podemos dizer como o irmão João? Como o irmão João dizia? Sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. E que todo o mundo está no maligno. Nosso irmão João, em 1 João capítulo 5, verso 19. Somos de Deus. Será que podemos dizer? Se o nosso comportamento muitas vezes são comportamentos que mais assemelham a luz ou a trevas. Se não conseguimos ser tolerantes, se estamos envolvidos com o mundo a ponto de sacrificar as coisas de Deus, irmão, não posso ir não, porque eu estou fazendo isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer aquilo. Lembra da parábola que Jesus contou? Me perdoe pelas minhas falas. Você já imaginou como seria o mundo se a humanidade, Adão e Eva, tivessem confiado na palavra de Deus? Você já imaginou? Você já imaginou como seria o mundo se a igreja de Deus, se nós membros da igreja de Deus, deixasse o reino de Deus de fato manifestar dentro de nós? Você já imaginou como seria? O governo do mundo foi dado ao homem. Adão e Eva, a humanidade, porém esses fracassaram e o mundo passou a ser governado pelo maligno. A igreja é governada por Cristo, o cabeça. E aí? Assim como o faraó lutou para misturar o povo dele com o povo de Deus, o inimigo luta no mesmo sentido, misturar esse povo. Assim como o faraó usou toda a sua força para manter o povo de Deus debaixo do seu governo, domínio, o diabo faz o mesmo. Deus levantou Moisés, o qual libertou o seu povo do governo de Faraó. Assim também Deus levantou nosso Senhor Jesus, o qual liberta a todos do domínio do diabo. Amém. Tirando-os do seu governo. Você não está mais debaixo do governo de Satanás? Eu não estou. Então o que Deus espera de nós? Um comportamento governado por Cristo, que é o cabeça da igreja? Vamos às palavras do irmão Estevão a respeito de Moisés. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Atos capítulo 7, verso 37. O irmão Estevão, ele identificou Jesus como sendo uma figura do Moisés, não é isso? Amém. Ouça as palavras do irmão Paulo falando da nossa libertação. O qual nos tirou da potestade. Nos tirou potestade. Atributo ou condição do que manda. Impõe sua vontade. Poder, potência, força. Ele nos tirou daquele poder, daquela potência, daquela força, daquela potestade. Tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Colossenses capítulo 1, verso 13.
Por isso Jesus disse, não são do mundo como eu do mundo não sou. João 17:16. Amém. Ele nos tirou daquele que empunhava sobre nós a sua vontade, Satanás. Jesus, referindo ao mundo governado pelo maligno, ele disse, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Sim, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo de Satanás. Jesus não se envolveu com o mundo do diabo. João 16, verso 33. Creio que está claro que o diabo é o governante desse mundo. Eu creio que isso está claro. Mas para ficar mais claro, vamos ler alguns textos. Falando do diabo, Jesus disse, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14:30. Na Nova Tradução Linguagem de Hoje diz, aquele que manda neste mundo. Aquele que manda neste mundo, pastor Lucas. Satanás, aquele que manda no mundo. E aí nós queremos estar envolvidos com o mundo, não é não? Difícil. É igual o povo, né? Queria sair do Egito, mas queria as regalias do Egito. Na hora da caminhada queria voltar para o Egito, aquela coisa. Jesus ainda segue falando ainda. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16:11. Para uma maior comparação, a Nova Tradução Linguagem de Hoje. Aquele que manda neste mundo já está julgado. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nova Tradução Linguagem de Hoje diz, e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Eu creio que os nossos ouvintes estão entendendo. E o diabo quer que você fique enganado e não saiba destas coisas. Como está escrito em Apocalipse 20, verso 10, na parte A. O diabo que os enganava. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Não tem como amar a Deus e amar o mundo. 1 João, capítulo 2, verso 15, ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, verso 15. Ouça as palavras do irmão João ainda. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Então nós não devemos fazer como os israelitas, que por algumas vezes queriam voltar ao Egito. Olha que coisa, queriam voltar ao Egito. Ouça, irmão Pedro. Porquanto, se depois de terem escapado, depois de terem saído das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. 2 Pedro, capítulo 2, verso 20. Só para entender um pouquinho o segundo estado pior do que o primeiro. Vamos ver os israelitas, vamos pensar. Os israelitas estavam no Egito, trabalhavam para Faraó, estavam escravizados por ele, tá. Aí resolvem sair, tornar inimigo de quem? De Faraó. Isso. E aí chega um determinado momento que eles querem voltar para a ponta da espada do Faraó, não é não, cooperador? Isso. Esse é o segundo estado, é pior do que o primeiro. Antes tivesse ficado lá no Egito, não era não? Verdade. Então você que é crente, você que entregou sua vida a Deus, entregou sua vida a Jesus, você que recebeu o batismo, você que escapou das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo,
Não se envolva, porque o estado pode tornar pior do que o primeiro. Pensa bem que risco corre um crente que sai do domínio de Satanás e depois volta para ele de novo. Satanás te mata, tá? Porque ele sabe que você pode voltar novamente para lá. Satanás te mata. O irmão João escreveu, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, verso 16. E o mundo passa. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5, verso 19. Diante desta verdade, como devemos viver no mundo? Como? O irmão Paulo escreveu. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 32. Essas palavras são pesadas. Ah, é? Então você quer ser condenado com o mundo? É melhor ser repreendido, não é não? Amém. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Jesus disse, João 17, verso 16. O irmão Paulo escrevendo aos nossos irmãos em Corinto, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente desse mundo está passando. Nova versão internacional nós lemos. Mesmo o mundo não sendo de Jesus, ele tem pessoas dele no mundo. João 17, verso 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 17, verso 16. Não são do mundo como eu do mundo não sou. O evangelho, então, deve ser pregado a toda criatura. A toda criatura. Para que, por meio do evangelho, por meio da palavra, elas possam ser santificadas, tiradas do mundo. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Os homens e mulheres do mundo são criaturas de Deus. São descendentes de Adão. Nasceram da carne e do sangue. Por isso são criaturas e não filhos. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. 1 Coríntios 15, verso 50. Como entender essa afirmativa do irmão Paulo? Como entender? Vamos a uma leitura que vai nos ajudar a entender. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:9, do 11 ao 13, nos ajuda a entender como deixamos de ser do mundo. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. O mundo jaz em trevas. E agora nós temos uma luz. Mas a todos quanto receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o texto, cooperador, está deixando claro que o homem com a natureza de Adão não consegue ser salvo. Percebeu aqui que o texto refere ao batismo? Amém. Para ficar mais claro, vamos a um texto que está em João 3, verso 1 ao 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade,
Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só farão parte do reino de Deus os que nascem de novo. O texto é claro. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. E a pergunta é, de que reino você quer ser? Lembra o que Jesus disse dos dois senhores? Lembra? Nicodemos disse a Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você entendeu? Jesus está falando aqui com certeza Jesus está falando aqui do batismo, não há dúvidas a respeito disso. Há, cooperador? De maneira nenhuma. Não há dúvidas, Jesus está falando do batismo, carne e sangue, Jesus disse. E o irmão Paulo afirma, não podem herdar o reino de Deus. Não podem. Jesus respondendo disse, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, verso 4 ao 7. Eu creio que está claro para você. Nós temos que livrar da natureza adâmica. E não é correto, cooperador, que nós... nasci de novo. Nasceu de novo, né? Mas está envolvido com as coisas do mundo até o pescoço. Envolvido totalmente nas coisas do mundo. A ponto de sacrificar as coisas de Deus. Nascemos de novo. Fomos ressuscitados. Como bem escreveu o nosso irmão Paulo aos nossos irmãos ali em Éfeso, Efésios 2, versos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em que lugar nós estamos? No mundo ou em lugares celestiais? Em Cristo. E agora? Em Adão, nós estamos no mundo governado pelo maligno, debaixo de condenação. Romanos 8, 1 e verso 1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram ressuscitados, para aqueles que não estão envolvidos com o mundo, porque o mundo passa. Vamos entender como estar em Cristo. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, dos versos 27 ao 29. Todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui está falando do corpo, né, da igreja, né, que forma um corpo com Cristo. Não é isso, cooperador Giliardi? Amém. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha que coisa. Você deixa de ser descendente de Adão, que está debaixo de maldição, e passa a ser descendente de Abraão e herdeiro de uma promessa. Qual era a promessa de Abraão? Não era o reino, operador? Amém. Herdeiro do mundo. Era o céu? Não. Aí tem crente aí, os dispensacionalistas tentam colocar para Abraão e para o povo de Israel uma promessa e para a igreja outra. Ah, meu pai do céu, não dá certo.
Todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso nos chama a responsabilidade. O meu governo é Cristo. O nosso governo deve ser Cristo. O cabeça, aquele que determina, aquele que dirige, aquele que dá as regras, vamos dizer assim. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, verso 45. O primeiro Adão não tem poder de dar vida. Tem poder de dar morte, trazer morte. O primeiro Adão mudou o curso desse mundo. O segundo Adão muda o curso do mundo novamente, levando o mundo de volta ao seu estado original. O último Adão, Jesus, foi feito espírito vivificante. Ele é quem pode dar a vida. E você já está entendendo aqui que é por meio do batismo. Ouça o que o nosso Senhor Jesus disse a esse respeito. Olha que interessante o que Jesus disse. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versos 21 e 24. Passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Jesus, Espírito vivificante, lembra? Agora, por que ficar no mundo morto? Não é isso. Quem está no mundo está o quê? Operador? Morto. Morto em Adão. Por isso o verso 25 aí de João 5, em verdade vos digo que vem a hora, Jesus disse, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Jesus está falando aqui de uma ressurreição espiritual, não está, não, cooperador? Amém. Nesse sentido, o irmão Paulo escreveu. Olha o que o irmão Paulo escreveu. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha só. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Aquele que não nascer de novo não herda o reino de Deus. O nosso irmão Paulo fala, andemos nós também em novidade de vida. Vida nova. Estão no mundo, mas não são do mundo. Vida nova. Essas palavras, eu sei que elas são fortes, mas é a verdade. Em Adão, no mundo governado pelo maligno, debaixo de condenação. Em Adão. Em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, não andam segundo a natureza adâmica, mas segundo o Espírito de Deus. Vamos ainda explorar um pouquinho para entender como estar em Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Eu creio que você está entendendo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, versos 27 ao 29. E vou repetir. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, verso 45. Se somos membros do corpo de Cristo, somos um com Cristo. Não podemos estar no mundo, nós estamos em Cristo, nós estamos em regiões celestes. Então, não estamos na carne. Nós somos novas criaturas. Não estamos mais em Adão, estamos em Cristo.
Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não somos mais descendentes de Adão, mas todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, verso 12, 13. Qual deve ser a nossa relação com o mundo governado pelo maligno? Qual? E aí eu friso as palavras do irmão Paulo em 1 Coríntios 7, verso 31. Os que usam as coisas do mundo como se as não usassem, como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. A forma presente desse mundo está passando. Diante de tudo que foi apresentado, vamos aqui fazer algumas considerações. Com que reino estamos mais envolvidos? Só responda para você só. Vou repetir. Com que reino estamos mais envolvidos? Você concorda que somos a geração de crentes mais envolvidos com as coisas do mundo? Que o mundo está organizado de maneira a nos prender a ele? Quanto tempo gastamos com coisas que nada têm a ver com o reino de Deus? Quantas horas do nosso dia dedicamos às coisas de Deus? Quanto você, eu tenho gastado dos recursos que estão nas nossas mãos com as coisas de Deus? Quanto? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, verso 15. É só lembrar da esposa de Ló. Lembra da esposa de Ló? Quero finalizar com as palavras do irmão Pedro. Olha o perigo de estar envolvido com o mundo. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. 2 Pedro 2, versos 19 e 20. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Que o eterno Deus nos dê graça, força, e que nós possamos, a cada momento, a cada dia, pensarmos bem a forma como nós estamos vivendo e procurarmos vivermos de fato como novas criaturas, como pessoas que de fato ela já está vivendo o reino de Deus, como pessoa que de fato não pertence ao mundo. Que o eterno Deus nos abençoe em nome de Jesus. Não ameis o mundo e nem o que nele há, mas aquele que ama, o amor do Pai se afastará. Passará, mas aquele que